Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Essa é a parte 2 da aula de movimentos sociais e a gente vai começar falando sobre conceitos fundamentais de questões de gênero, né? Existem 4 conceitos que são essenciais para a gente entender o movimento LGBT e o movimento feminista. A gente vai começar falando sobre sexo. Sexo é referente especificamente ao aspecto biológico. Quando você está falando de sexo, você está falando apenas sobre macho e fêmea, ou seja, seres humanos são uma espécie, assim como qualquer outra espécie de animais. Nós temos machos, nós temos fêmeas. Então, quando a gente fala de sexo, a gente está falando disso. No entanto, muitas pessoas confundem isso com gênero. E gênero é uma categoria que se subdivide em dois. A primeira delas é a identidade de gênero, que ela tem a ver com a percepção pessoal do indivíduo, ou seja, como aquela pessoa se enxerga, e ela tem a ver com duas coisas essencialmente. A primeira delas sendo homem e mulher, ou qualquer categoria que entre ali no meio, né? Atualmente existem diversas denominações de gênero, né? A gente pode falar de pessoas não binárias, etc e tal. Não vou entrar muito nisso, mas acho que vale a pena pesquisar se vocês tiverem interesse. E a segunda coisa que ela tem a ver é se você pode ser cisgênero ou transgênero. A pessoa cisgênero é aquela que se identifica no seu sexo e no seu gênero, ou seja, eu sou cisgênero, eu nasci fêmea e eu me identifico como mulher. Beleza. Transgênero é qualquer pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, ou seja, por exemplo, uma pessoa não binária, porque não existe só pessoas trans binárias. Podem existir pessoas trans não binárias. Beleza. Mas pode ser também uma pessoa que nasce fêmea, mas se identifica como homem, né? E aí essa pessoa é considerada trans. Beleza. A segunda categoria na qual o gênero se define é papel de gênero. Papel de gênero é uma coisa que não é benéfica para a sociedade, ela é uma construção social. Ela é a ideia de que meninas usam rosa e meninos usam azul. Ela é essencialmente a fonte da opressão patriarcal, né? Porque é aí que surge a ideia de que o lugar da mulher é na cozinha, que a mulher tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, e que o homem tem que ser mais valorizado no mercado de trabalho, porque ele onera menos o patrão. Então, o papel de gênero ele está ligado diretamente ao patriarcado, né? E também a homofobia, transfobia, porque a gente percebe que, por exemplo, um homem com um comportamento menos masculino, ele vai ser tido como homossexual e isso vai ser tido como uma coisa negativa, porque o feminino é percebido como negativo dentro de uma sociedade patriarcal. Né? O papel de gênero ele é a percepção social do indivíduo, ou seja, é como a sociedade entende o comportamento daquele indivíduo. E quando a gente está falando de papel de gênero, a gente está falando de masculino e feminino, né? É dessa ideia que surge a masculinidade tóxica. Existem diversas fontes, né, de estudo que o feminicídio ele é muitas vezes causado por uma excessividade de masculinidade, tipo assim, uma ideia de que o homem ele tem que se sobrepor, então e quando ele não consegue se sobrepor, ele começa a se tornar agressivo. Então, o papel de gênero é uma coisa que a gente percebe atualmente como bastante danosa para a sociedade como um todo. O último conceito que a gente vai tratar é o conceito de sexualidade, que ele também é um conceito muito confundido com gênero e com sexo. A sexualidade ela diz respeito à atração sexual e romântica. E a gente percebe dentro da nossa sociedade uma heterossexualidade compulsória, assim como existe uma cisnormatividade compulsória. É, então, são duas coisas que a gente tem que perceber, né? O normal, tido dentro de uma sociedade patriarcal é que pessoas sejam cis, ou seja, o gênero seja coerente com o sexo e que elas sejam heterossexuais. Heterossexualidade significa que você é atraído pelo sexo oposto ao seu, pelo gênero oposto ao seu, dependendo de quem você pergunta, né? E quando a gente fala de sexualidade, a gente tem um espectro,
muito grande, que também não vou entrar em todas as categorias aqui, até porque não é para isso que a gente está tendo essa aula, mas que caso haja um interesse, vocês podem pesquisar no Google. Começando falando um pouquinho sobre o feminismo, a gente vai começar na primeira onda. A primeira onda do feminismo ela é chamada de as sufragistas, porque, como eu já falei, elas eram baseadas, né, fortemente ali na ideologia de sufrágio universal. Então, conseguir o direito de voto não só das mulheres, mas também de pessoas não brancas, de pessoas de classe baixa, etc. e tal. Eu falo pessoas não brancas, tem muita gente que não é familiar com esse termo, acredita que esse termo não seja correto, mas ele é um termo que começou a ser usado na época que o movimento não alinhado surgiu, porque ele surge de pessoas não brancas para pessoas não brancas. Então, ele é um termo correto e vocês podem utilizar ele, tipo, na redação, etc e tal. Voltando ao feminismo, né? A gente tem ele começando ali, essa primeira onda, no final do século XIX, início do século XX, e ele se concentra na Inglaterra nesse momento. Depois ele, tipo, essa onda ela acontece em diversos países, inclusive na sociedade ocidental, todos os países já passaram pela primeira onda do feminismo, né? Mas naquela época ela fica contida ali na Inglaterra. Por exemplo, no Brasil, ela começa em 1910, mas ela só ganha força em 1930. Então, a gente meio que chegou atrasado na primeira onda do feminismo. Ela foi altamente inspirada pelo iluminismo, então ela tinha todas as suas ideias pautadas sobre a racionalidade, sobre a igualdade, né? E ela trata das desigualdades legais exclusivamente. Ela não fala sobre o tratamento da mulher dentro da sociedade, mas sobre a desigualdade que a mulher vive na lei, porque naquela época as constituições elas eram completamente diferentes, né? Então, o que elas pediam? Elas lutam por direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Direitos civis, políticos, quer dizer, direitos políticos, de votar e ser votada. Remuneração igual por trabalhos iguais, porque as mulheres recebiam diferentemente dos homens. Naquela época, elas não. Tipo assim, se elas trabalhassem 6 horas e os homens trabalhassem 6 horas, eles iam receber mais, porque na cabeça dos empregadores, as mulheres oneravam mais a fábrica. E elas lutam também pelo acesso ao mesmo currículo educacional que os homens. Não era uma coisa que existia na época. Tipo, existia uma restrição muito grande para o que a mulher podia estudar e para o que ela não podia. Então, por isso que a gente vê, tipo, grande parte dos filósofos, etc e tal, que existem nessa época, formados, são homens, porque as mulheres delas não eram permitidas de ter um currículo muito vasto. O conhecimento, ele estava na mão dos homens e eles queriam que o conhecimento permanecesse na mão dos homens, né? Aí a gente vai para a segunda onda, que é chamada de Onda da Igualdade de Gênero. Ela começa ali em 1960, vai até mais ou menos 1980. Ela tem seu início nos Estados Unidos e ela se expande por toda a sociedade ocidental durante aqueles anos, e ela chega na sociedade oriental ali dos anos 80 aos anos 90, inclusive na Turquia ela chega um pouquinho antes, mas em Israel também, se eu não me engano, mas ela começa a se expandir pelo mundo. Ela, sim, é uma onda que começa a debater o papel da mulher na sociedade. Ela é inspirada pela obra A Mística Feminina, da Betty Friedan, que é uma escritora estadunidense, e ela, nessa obra, atualmente é uma obra um pouco criticada, porque ela trata sobre a realidade de mulheres brancas suburbanas, de classe média. Mas naquela época, ela era uma obra revolucionária, porque ela falava sobre a vida da mulher e a dificuldade da mulher em ter que ficar sempre em casa, em sofrer com a maternidade compulsória, que é, tipo, o que é esperado para a mulher naquela época. Então, é um livro que falava sobre isso. E as mulheres tiveram acesso a esse livro e ficaram, tipo assim, ó, verdade. Então, vamos lutar a fim de destituir essa desigualdade que a gente está vivendo, né? É nesse momento que começa a existir uma ressignificação daquela frase super famosa da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque
é a partir daí que começam a buscar entender é, o que seria a essência da mulher, o que é o ser mulher. Porque nesse momento a gente começa o debate sobre gênero, né? Até aquele momento a gente existia uma consciência de sexo, mas não existia esse debate sobre gênero. Então, nesse momento, busca-se entender o que é a essência feminina, o que torna uma mulher uma mulher. Seria isso a feminilidade dela? Ou será que essa feminilidade é uma coisa que estão colocando na nossa cabeça? Então, tipo assim, é, a ideia de beleza que existia naquela época, a ideia de uma mulher boa. Se você for olhar, tipo, os comerciais da época, as propagandas da época, todas elas eram bastante sexistas mesmo, sabe? Então, assim, elas, nesse momento, a busca é ao combate dessa mentalidade sexista e do machismo como um todo dentro daquela sociedade, começando ali pela estadunidense. Elas buscam a emancipação social da mulher. O que é isso? Uma mulher que possa ter sua independência financeira, uma mulher que possa se divorciar, que possa ter liberdade para fazer o que ela quer, mais ou menos, né? Porque nessa época isso ainda era muito restrita. Mas uma mulher que possa sair com as amigas, que não seja mal vista por isso, sabe? E ela trata das desigualdades de fato. O que são desigualdades de fato? São aquelas que não são perante a lei. São as desigualdades que a gente observa no nosso dia a dia. É a desigualdade da mulher na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, mesmo tendo a mesma formação de um homem, que muito provavelmente uma empresa vai escolher um homem. Inclusive, isso é uma questão que persiste até os dias de hoje. A gente ainda vê que na hora de escolher um empregado, muitas vezes as empresas escolhem homens porque elas pensam que ainda existe essa mentalidade de que a mulher ela eventualmente vai ficar grávida. Nas universidades, em algumas universidades, quando você vai concorrer a uma bolsa de mestrado e você é mulher, eles perguntam se você tem pretensão de ter filhos enquanto você está estudando, porque eles não querem que esse seja um dinheiro jogado fora. Não, eles não dizem com essas palavras, né? Mas é isso que fica entendido. Então, assim, era contra isso que elas lutavam nessa época. E foi nessa época também que surge a denominação feminista. A terceira onda é o que a gente chama de ampliação do discurso. Ela surge ali em 1990, de novo, eu estou falando sobre o mundo ocidental. As coisas acontecem de forma muito diferente. A gente não pode, tipo, só colocar uma data lá para o mundo todo, mas ela começa ali nos anos de 1990 e ela ocorre até os dias de hoje. Ela é um momento onde ocorre um desdobramento da luta feminista para outras camadas sociais. Existe um novo feminismo, né? Que ele é chamado, eu vou citar aqui, de muitas cores, etnias, nacionalidades, religiões e origens culturais. Então é quando a gente começa a ter uma análise interseccional. O que é isso? É entender que o meu feminismo de mulher brasileira, branca, de classe média, é diferente do feminismo de uma mulher pobre, é diferente do feminismo que contempla as necessidades de uma mulher que vive numa sociedade mais conservadora e teocrática, vamos supor, tipo, alguma sociedade do Oriente Médio, é diferente do feminismo de uma mulher coreana, é diferente do feminismo de uma mulher da Nigéria, entendeu? Então, essa é a análise interseccional. A gente não pode esperar que as demandas de todas sejam iguais, porque as condições de todas não são iguais. Eu tenho os meus privilégios, eu tenho que entender que o meu feminismo é diferente do feminismo de alguém que não tem os meus privilégios. Então, é isso. Surge também o feminismo queer, que é o feminismo que contempla mulheres da comunidade LGBT. O termo queer é um termo guarda-chuva que serve para falar sobre todas as pessoas que fogem do padrão de cis heteronormatividade, né? Então, podem ser pessoas trans ou podem ser pessoas que não têm como sexualidade a heterossexualidade. Então, surge um discurso sobre essas mulheres, o que elas passam, por que a vivência delas é diferente de uma mulher hétero.
E surge também a reflexão sobre a situação da mulher pobre e periférica, que era uma coisa que não existia antes. O feminismo ele ainda estava muito retido à classe média e à classe alta. Eu sugiro assistir Coisa Mais Linda do, da Netflix. É uma série muito boa que dá para entender bastante como que era a vivência da mulher na sociedade e de diversas mulheres dentro da sociedade no Brasil, tipo, nos anos 50, 60, não tenho certeza, mas nessa época aí, na época da Bossa Nova. Vale muito a pena assistir. Ajuda muito na hora da redação também. É, é nessa onda que a gente começa a prezar pelos direitos de defesa e proteção da mulher, e é nela que a gente tem a Lei Maria da Penha sancionada. Foi ali sancionada em 2006. Ela começa a valer. E lembrando que ela é uma lei que vale para a violência doméstica como um todo, ela não é uma lei exclusivamente feminina, mas é nesse momento que a gente começa a entender a necessidade de discutir a violência contra a mulher, né? Ela tem uma visão pós-estruturalista de gênero e sexualidade, existe uma fluidez na hora de perceber essas duas coisas e, como eu disse, é a concepção de gênero e sexualidade como um espectro, né? E nesse momento, a gente começa a ter a percepção da violência de gênero como violência simbólica. Violência simbólica, ela é uma teoria sociológica do Pierre Bourdieu. Não sei se eu estou pronunciando certo, eu não falo francês, mas basicamente é entender que quando se comete um ato de violência contra uma mulher, você não está cometendo o ato de violência contra ela, mas sim contra toda a comunidade feminista e feminina, se é que isso faz sentido. Feminina não no sentido de papel de gênero, mas referente a mulheres, né? E tratar o feminicídio, por exemplo, como uma coisa diferente de um homicídio normal, porque ele é motivado por uma questão de gênero, ele não é motivado por uma questão sei lá, tô afim de matar alguém, vou matar alguém. Não é isso. O feminicídio, ele é um crime relativo à situação da mulher na sociedade, ele é uma violência simbólica. Então, é nesse momento que a gente começa a ter essa consciência, que não existia antes. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele de novo. E na parte 3 a gente vai falar sobre movimento LGBT